Em Portugal, todos os dias há casos de segregação racial. Mas se não és branco e famoso, dificilmente fica viral. A nossa luta chamam de loucura. Eles não querem nem saber nem ouvir falar da nossa realidade dura. Muito menos vindo da boca de uma mulher negra escura. Eu podia ter gravado este vídeo em qualquer dia. Qualquer hora, qualquer semana, qualquer mês, qualquer ano. Porque em Portugal, aqui, protege uma cultura colonial. E é por isso que, caso após caso de racismo, o que lhes mais importa é dizer que Portugal não é racista, que são casos isolados e que é só uma minoria da população. Porque eles estão-se pouco lixando para a nossa segregação. Muito menos querem saber da nossa humanização. Para eles, o nosso silenciamento é a normalização da forma como eles acreditam no amor. E cada vez que nós tentamos expor a nossa dor, para eles só estamos a falar com rancor. E é preciso ter consciência quando estamos em Portugal, quando não somos de Portugal, quando passamos a viver em Portugal ou quando vamos a Portugal, aquilo que as minorias racializadas, que os grupos racializados passam. Assim, quando vamos aos outros sítios do mundo, é preciso ter consciência dos privilégios de localização que nós podemos ter e trazer. E ouvir as vozes que nós não estamos habituados a conviver. E aqui, nesta página, com o meu conteúdo, vocês estão a ouvir a voz de uma mulher negra escura, que nem o texturismo, nem o colorismo, nem o fiturismo, nem o racismo, machismo, vão impedir que eu ocupe o meu espaço de fala por direito. Vivemos num país de politicamente corretos. Num país de cultura de silenciamento e de cancelamento. Mas eu estou a falar da real cultura de politicamente correto. A real cultura de silenciamento e de cancelamento. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que hoje em dia temos muito mimimi. Temos os vitimistas dos otimistas do racismo. Onde cada vez que são responsabilizados pela sua ação, tentam dizer que estão a ser oprimidos e que já não podem falar livremente nem ser o que são. Mas a verdade é que neste país, essa cultura é uma cultura de exposição e de consequência à sua ação. E que antigamente era impensável ou muito limitado. E é por isso que eles agora tremem. Mas nós vamos continuar, porque a mesa vai acabar por quebrar. A verdadeira cultura do silenciamento e do politicamente correto é aquela que permite que a negritude exista simplesmente nas sombras, porque à frente, no espaço de fala, tem que ser limitado por aquilo que o romântico colonizador e opressor deixa-nos ser, para nós nunca ofendermos o seu pudor. Uma cultura em que é politicamente correto não falarmos do facto de que os livros de história continuam a romantizar a segregação, continuam a ensinar geração após geração que o colonizador foi na verdade um amigo e não um opressor. Uma cultura de politicamente correto, onde a comunidade negra pode ser a mulher a dias, pode lavar as escadas, pode limpar a casa, pode ser a babá dos filhos, pode servir às mesas, pode cozinhar os pratos, pode fazer as obras da casa, pode construir as casas, pode limpar as ruas. De vez em quando pode até fazer uma musiquinha, pode até jogar um futebol, mas sempre se tiver a bolinha baixa. Uma cultura onde pode fazer todos os trabalhos que nos vão servir, menos ter o direito de se impor, falar e exigir respeito. Uma cultura de politicamente correto, onde os professores, desde o infantário até aos professores universitários, adoram dizer que se devia ter colonizado mais, que na verdade foram salvar os selvagens, os bons colonizadores, que se deu um espelho e que se deu umas pulseiras e que depois em troca salvou-se aquelas regiões. Uma cultura de politicamente correto, onde turmas monoétnicas, onde os pretos e os ciganos têm que estar noutras turmas para não corromper as crianças brancas. Uma cultura de politicamente correto, onde não se fala de racismo com as crianças, porque se vai tirar a sua inocência, enquanto a inocência das crianças racializadas é retirada todos os dias, nos parques infantis, nas praias, nas escolas, em qualquer lugar. Uma cultura de politicamente correto, onde não se pode falar do racismo
na maternidade, do racismo durante a gestação, do racismo enquanto mães, enquanto pais, o racismo que se tem que preparar desde o primeiro dia de escola às crianças, enquanto você poderia estar a ensinar as suas a respeitar, a aprender realmente a amar. Um país de politicamente correto, onde não podemos falar dos seus tios que foram para o ultramar matar os pretos, enquanto eles ainda até hoje se tentam levantar. Uma cultura de politicamente correto, onde diz que já foi há muitos séculos e que não se pode pagar pelos erros dos antepassados, como se Portugal até o final do século não tivesse colónias. Uma cultura de politicamente correto, onde não se pode falar da guetização da comunidade negra e cigana e outras minorias étnicas, onde casas para a comunidade negra, casas para os imigrantes que não fossem brancos e com nomes catitas, só poderiam ser nas periferias, e os trabalhos, o que os brancos não queriam. Uma cultura de politicamente correto, onde a apropriação cultural tem que ser aceite e caladinha, onde o blackface na televisão tem que ter a sua palminha, onde temos que aceitar que digam o N-word, porque vocês é que decidem até onde e como começa a nossa cultura. Ai, esses ventos da vida. Uma cultura de politicamente correto, onde existe códigos quando os pretos entram nas lojas. Uma cultura politicamente correto, onde sabemos que muitas vezes se enviarmos o nosso currículo sem fotografia, mais facilmente vamos ser aceitos nas entrevistas. Uma política, peço desculpa, de politicamente correto, onde nós é que somos despedidos dos nossos trabalhos se nos queixarmos do racismo que acontece com os nossos colegas e com os nossos patrões. Uma cultura de politicamente correto, onde sabemos que a maioria dos alunos racializados não vão para certos cursos, não vão para certos tipos e níveis de ensino, porque não só a segregação nestes espaços é sistemática, assim como os meios que sempre limitaram o progresso destas culturas, continuam a estar estabelecidos em sociedade. Uma cultura de politicamente correto, onde as pessoas que não são racializadas é que decidem as leis que vão punir a racialização e o ódio racial. Uma cultura de politicamente correto, onde cada vez que nós abrimos a boca, nos é minimizada a nossa experiência, a nossa existência e a nossa sobrevivência. Palhaços que dizem que nós queremos circos mediáticos, golpes publicitários, o que queremos é fazer palhaçadas. Vocês têm o ódio normalizado na vossa forma de amar. Dormem confortáveis nos vossos travesseiros enquanto nos tentam segregar. Mas nós é que estamos a generalizar. Este é o país que nós temos. E é preciso muita consciência quando nós falamos, quando ocupamos espaço, quando expomos Portugal. Porque não é um caso esporádico, porque não são alguns portugueses, é a maioria dos portugueses, porque os portugueses que não são racistas, os portugueses brancos que não são racistas, são os primeiros a admitir que Portugal é racista, são os primeiros a admitir que tem que se rever a história, que tem que se contar a história com veracidade, que tem que se parar e realmente lutarmos pela igualdade. Mas este país, onde o politicamente correto não nos permite dizer que antes de alugar uma casa ainda temos que ouvir se é preto, cigano ou brasileiro, não queremos. Um país onde os brasileiros muitas vezes nem sequer podem falar ao telefone para alugar uma casa, porque assim que se ouve o sotaque já não pode ser. Um país onde se diz para falar o português correto nas escolas, que não pode ter nem um sotaque da Palop, nem do Brasil, nem de Timor, nem seja onde for. Um país onde é chamado preto da Guiné, volta para a tua terra, os da Caatinga e tudo e mais alguma coisa no recreio, porque você continua a ser racista e ensina a sua criança a ser racista, assim como os seus pais ensinaram a ser racistas enquanto eram conformistas e diziam que não viam cor. O país onde todos os dias continua a romantizar este rancor e a rir da nossa dor. Este país que finge que não é diariamente os casos de racismo. É este país que se faz muito espantado quando realmente, de repente, há um caso que fica mais viral, famoso, polémico, e que fingem que é algo muito tenebroso, o racismo.
O facto destas pessoas dizerem que são só alguns racistas, que são poucos, que não representam Portugal, representem muito, porque é uma cultura colonial, porque eles são os racistas. Mas eles não admitem o que eles fazem e que os outros fazem à sua volta ser racismo. Portanto, só um caso esporádico mais grave, ou mais polémico, é que eles estão dispostos a admitir, porque o meu primeiro passo para se ser antirracista é admitir que se faz parte do problema. Mas estas pessoas têm mais vontade em se sentir antirracistas do que ser antirracistas e por isso tudo o que fosse eles terem que perder privilégio, eles terem que perder poder, eles terem que se consciencializar, ter mais humanidade e mais verdade, aí já estamos a generalizar e fazemos exatamente a mesma coisa do que os racistas fazem. O facto de que nós pomos tudo no mesmo patamar diz que vocês nunca estiveram dispostos a realmente amar. E a vossa união só se baseia na nossa opressão. E é por isso mesmo que nós temos que continuar a expor. Temos que continuar a falar, mas também temos que ter uma verdade na consciencialização dos espaços de fala que nós podemos ocupar. Porque quando são mães negras a falar dos racismos que os filhos sofrem nas escolas, nos espaços públicos, as pessoas, a maioria das vezes, não são dispostas a ouvir. Tentam-nos manipular, fazer gaslighting, derailing. Não foi bem assim. Estamos a exagerar. Também estamos a criar polémica, golpes publicitários, peixeiradas. É assim que eles veem a nossa humanização. Tudo para continuarem a ter razão. E é por isso que se nós vamos ocupar espaços de fala, principalmente se nós formos pais de crianças negras brancas ou pessoas brancas na vida de outras pessoas negras, se nós formos pais de crianças mestiças, de crianças com mistura, crianças negras claras, temos que ter consciência de privilégio, de localização, de poder de expressão, porque muito mais facilmente estão estas pessoas que ficam muito chocadas quando há um caso de racismo, porque eles viram a cara sempre que nós falamos daquilo que nos limita, com outros mais parecidos com eles ou com mais proximidade a estes, mais facilmente estão dispostos a ouvir, a ter alguma compaixão e a acreditar que aquilo realmente aconteceu e como é que nos faz sentir. Mas para nós, que normalmente falamos todos os dias no racismo que sofremos nos cafés, nos nossos trabalhos, nas escolas, nas universidades, o racismo obstétrico, o racismo em todos os espaços que deveriam ser de lazer e prazer, nós temos que nos limitar para o branco poder continuar a viver, a oprimir, sem nunca ter que repensar naquilo que tem que mudar e que deveria fazer. E é por isso mesmo que este caso ou o outro fica viral, mas o racismo continua a ser institucional. Porque não há compaixão, não há sequer uma vontade de ter noção. E muitas vezes eles têm o poder de se educar. Porque se isto fosse umas décadas atrás, eu podia compreender que não eram expostos à fala negra, não eram expostos à fala dos outros grupos racializados. Mas hoje em dia é uma escolha continuar a odiar. É uma escolha continuar a minimizar a dor e o sofrimento dos povos que vocês tanto gostam de explorar. E antes de terem sequer a ideia de dizer volta para a tua terra, se estás mal, muda-te, se Portugal é assim tão mal, então comecem primeiro a fazer as malas. Porque não sei se vão para as vossas terras ancestrais de fenícios, de visigodos, não me interessa. Porque estes povos de mistura, que gostam tanto de romantizar e minimizar, estes povos puros dos arianos que não existem nesta terra, vocês podem se queixar de tudo, mas o preto não se pode queixar de nada. Então, a menos que nunca mais abram a boca para se queixar do estado dos hospitais, do governo, do país, da economia, a menos que nunca mais se queixem de nada e comam caladinhos, não vos admito que me mandem para outra terra, porque esta é a minha terra. Eu tenho o direito de querer o meu país no lugar onde já devia estar, direito a exigir humanidade, assim como dizer a verdade. E vocês podem não saber, mas as vossas tentativas de opressão são o combustível para a nossa liberação.